Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama para falarmos sobre fonoaudiologia, para falarmos sobre criança, falarmos sobre festa, tudo isso embolado numa entrevista só. A coordenadora do curso de fonoaudiologia da Faculdade Venceslau Braz, Georgiane Depentor. Minha querida Georgiane, prazer recebê-la, bem-vinda de volta, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui, estar falando com você, Otávio, com todos os ouvintes de Itajubá, sul de Minas e a região do Vale. É um prazer imenso. Georgiane, foi escolhido um tema que eu achei muito interessante, foi escolhido por você para a gente conversar a respeito, que eu sempre peço ao pessoal da Faculdade Venceslau Braz umas dicas legais para orientação da população. E agora, já que Itajubá tem pela primeira vez na sua história um curso de fonoaudiologia, vamos explorar a Georgiane aqui. Georgiane, crianças aprendendo a falar. Sim. Nós temos festas aí chegando nesse final de ano. Eu pergunto a você, como é que essas interações familiares, então são festas, reuniões de família, essas coisas, como é que essas reuniões podem ser aproveitadas para estimular a fala de criança pequena? Mas isso é a coisa mais fácil do mundo, Otávio. Veja bem. Para você que está adulta, né? Vai falar isso para criança. As crianças também. A gente precisa aprender a interagir com as crianças e deixar um pouquinho o meio eletrônico. Então, como que pode ser feito isso nas festividades de final de ano? Estimulando a fala das crianças, mostrando o Papai Noel, mas dando sentido, dando significado. A criança que é muito nova, por volta de 1 ano e meio até os 3 anos, ela ainda vive num ambiente muito concreto. Então, o que quer dizer isso? Não adianta eu apontar uma figura que está muito longe da realidade dela e ela não vai ter o significado daquilo. Então, na época do final do ano, vamos fazer uma visita no shopping da cidade ou numa loja da cidade que tem a figura do Papai Noel. Olha o Papai Noel, vamos mandar um beijo pro Papai Noel, faz tchau pro Papai Noel. Olha, o que será que o Papai Noel vai trazer para aquela criança, pro primo, pro sobrinho? Então, quantas vezes nesse curto espaço de tempo eu disse a palavra Papai Noel? Vocês perceberam? Foram no mínimo 5. Então, com a criança, quanto maior o número de estímulos curtos, breves e fáceis, mais fácil vai ser para a criança adquirir e incorporar na sua linguagem, no dia a dia, aquela palavra. Agora, atenção, não adianta a gente querer ensinar uma criança de 2 anos a falar a temida palavra paralelepípedo. Ela não tem consciência e não tem condições ainda de falar uma palavra tão extensa como essa. Mas na reunião da família, por exemplo, vamos chamar o vovô? Está na hora do almoço, vamos chamar o papai? Cadê o titio? Ou cadê a nana, quando é uma irmã mais nova, uma sobrinha, uma prima, que está naquela reunião da família? Então, pequenas palavras simples, curtas, olhando de frente para a criança e fazendo com que ela interaja com você nesses momentos. Tempos pequenos e aos poucos a gente vai aumentando. Agora eu vou fazer uma colocação. Eu fiz aquela brincadeira de é fácil para você, para gente adulto essas coisas parecem fáceis, mas eu pergunto para você o seguinte: como é que a gente pode avaliar as crianças? Essa resposta todo mundo já tem, né? Porque toda criança tem seu tempo. Então as crianças na média começam a falar aí em torno de 1 ano e meio, né? E tem crianças que não falam ainda, nem com 2 anos. Às vezes vão começar a falar com 3 anos. Como é que os pais, isso aí é preocupante para os pais? Isso é sinal de que tem alguma disfunção, algum transtorno por trás disso? É uma pergunta importantíssima. Pode ser sinal de um indicativo para os pais ficarem alertas. Toda criança tem o seu tempo para estar desenvolvendo a fala, estar desenvolvendo a linguagem, mas nessa idade de 3 anos, o ponto principal procure o médico, um pediatra ou um otorrinolaringologista. Perceba como é a reação das crianças aos sons para que essa criança seja estimulada. A estimulação vai desde brincadeiras simples, como as brincadeiras. Vamos fazer o barulho do carro? Brum, brum, brum. Olha, tem o caminhão. Bibi, bibi, bibi. São formas, são jogos. Na fonoaudiologia nós chamamos jogos vocálicos, onde através de uma forma lúdica a gente insere para a criança alguns conceitos e vai transformando e enriquecendo esses conceitos até virar algumas palavras. Então,
o carro, o caminhão, a moto, enfim, a gente usa desses jogos de sons que tanto alguns objetos fazem, como alguns animais, até transformar a palavra. Por exemplo, você já viu a criança chamando um cachorro? Quando a criança está no colo, o que a gente fala? Olha lá o uau-uau, vamos chamar o uau-uau? Nossa, esse uau-uau é grande, faz uau, 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 uau. Ah, aquele pequenininho, late fininho, uau, 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 uau. Então, essas brincadeiras de interação é que vão ensinar a criança a ir falando. Então, voltando à origem da sua pergunta, 3 anos a gente tem que estar atento? Tem. Essa criança com 3 anos, ela tem que falar palavras simples, dar significado para coisas do dia a dia dela. Então, por exemplo, ela pode não falar a palavra mamadeira, mas se ela faz uso da mamadeira, o mamar, o leitinho, ela tem que entender o que significa aquilo no dia a dia da criança. Então, vamos chamar o papai, a mamãe, às vezes o irmão mais velho, o mais novo tem algum apelido, então a tata para a irmã, ou Sim. alguma coisa nesse sentido. Então, essas palavras pro dia a dia, para quem vive na rotina dessa criança, a criança com 3 anos tem que estar falando. Tem que estar, né? Sim. Então, sim. É bom, os pais procuram quem? Primeiramente, um pediatra ou um médico otorrinolaringologista. Por que o pediatra? O pediatra fez todo o acompanhamento da hora do parto, tem um acompanhamento da parte de saúde geral da criança. Então, ele vai ter mais ferramentas para estar verificando. Esses profissionais da área médica, com certeza, encaminharão essa criança para uma avaliação fonoaudiológica. Nessa avaliação, a gente vai estar verificando a capacidade de expressão, de estar falando palavras, o quanto que essa criança fala ou não, o quanto ela entende do que é dito para ela ou não, e também fundamental a avaliação da audição. Então, lembrando que audição e comunicação, elas andam de mãos dadas. Algumas crianças, lembra em outras entrevistas que eu já dei aqui com você na rádio, Otávio, não falam porque não ouvem. Então, é importantíssimo fazer a avaliação fonoaudiológica o mais rápido possível e a de audição desde que nasce. Então, existem protocolos que avaliam a audição já nos primeiros instantes de vida para evitar esses déficits, esses atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem de uma criança. Isso é super importante. Agora, voltando às festas, em que momento você, adulto, principalmente depois de uma festa, já tomou aí umas 5 cervejas, né, 3 uísques, né, pinga, vodka, etc, já está falando enrolado e já está conversando já começa com uma conversa paralela e a criança fica meio... Eu pergunto a você, claro, não nesse momento, mas qual é o momento que você pode ou deve deixar uma criança estar participando de uma conversa? Olha, eu acho que quando você está em família, a melhor forma de trazer a criança para participar da conversa é quando a gente começa a brincar entre os familiares e a contar os causos da família. Ou a recordar um Natal específico onde o pai daquela criança, ou um tio, um avô, passou por uma situação gostosa de lembrar. Então, olha, ganhou um presente que não esperava, ou recebeu a visita de alguém que não morava na cidade, e aquela pessoa se esforçou para vir nas festas de final de ano. Então, contar histórias para aquela criança de forma direta, olhando para a criança, frases simples, frases curtas e histórias que tenham começo, meio e fim. Não adianta conversar com a criança e no meio se distrair e começar a contar uma outra história, porque a criança, principalmente os menores de 4, 5 anos, ainda não tem essa capacidade de síntese, de fechar aquela informação, aquele conteúdo, quando ele é jogado aos poucos. Então, conversas diretas, curtas, simples, olhando para a criança e trazendo um pouco daquela bagagem de família, que as festas, nada mais... a força das festas de final de ano significa muito esse conteúdo de família. Então, conversa, conta alguma coisa que aconteceu que é legal, conta sobre um prato de comida. Então, algumas famílias têm costume de fazer nas festas de final de ano
uma rabanada ou um outro prato, um docinho de figo, um docinho de pêssego em caldas. E olha, eu gostava tanto de quando a minha avó fazia esse doce, tem uma representação especial para mim. Então, sempre é uma conversa simples, rápida e com significado para a criança. Tem que ser, né? Sempre. Ô, Georgiane, o não cuidado com esses pequenos e importantes detalhes que você colocou pode ter como consequência o quê no desenvolvimento da criança? Um atraso na fala. Então, o que é o atraso da fala? A criança entende o que se fala para ela, mas pela pobreza do vocabulário ou por algumas outras dificuldades, ela não expressa verbalmente conteúdos de comunicação. Então, ela não consegue manter uma comunicação com pessoas que são de fora do dia a dia. Posso te dar um exemplo? Em algum momento da sua vida, você já foi visitado por alguém que tinha filhos pequenos e que ninguém daquela reunião entendia a criança, com exceção do pai ou da mãe. Sim. Esse é um exemplo clássico. Ou os irmãos que são muito próximos ou gêmeos, onde um fica extremamente quietinho e outro faz às vezes de falante do outro irmão. É o famoso que fala pelos cotovelos. Sim. Então, são situações onde a gente tem que dar a escuta para uma pessoa por vez, forma clara, nada de ficar no mimimi. Então, o que eu digo de mimimi? É colherzinha, copinho, aguinha. No começo, palavras simples. A gente pode até usar essas palavras na forma diminutiva, no seu diminutivo, mas não perpetuar esse uso. A criança com 10 anos, filhinho, por favor, pegue o copinho de aguinha que está na geladeira, a aguinha geladinha. Não faça isso. Não faça isso. Vamos enriquecer o vocabulário. Como? Nossa. Conversando, estimulando a conversa entre adultos, entre crianças, fazendo contação de roda de histórias. Resgatando, acho que essa parte de Natal, de festividade, a gente consegue resgatar muitas canções natalinas ou canções do nosso dia a dia. Vou fazer uma pergunta para você em cima disso. O que é melhor para a criança? Contação de história, pais abrindo livro, contando histórias, ou Peppa Pig? Difícil, hein? Contação de história, né? Eu acho. Gostou dessa, né? Eu gostei. Eu sou uma geração um pouquinho mais velha da Peppa Pig e prefiro a contação de histórias. Te explico por quê. Você reforça não só o vocabulário, mas é o laço de afetividade, laço de contato, de convívio, que nessa época de vida digital tem se perdido muito, Otávio. Então, nada substitui um abraço, um carinho, a experiência de estar com quem você gosta, desfrutando de pequenas histórias. Maravilha. Escuta, isso tudo passa pelo conhecimento do fonoaudiólogo. Sim, com certeza. Então eu lhe pergunto, aproveitando essa oportunidade, vai ter processo vestibular de verão de fonoaudiologia? Lógico, vou trazer para você em primeira mão, para você e para todos os nossos ouvintes. Porque essa promessa aí já está rolando há um tempinho, né? De anunciar aqui. Mas aí, como coordenadora, eu vou ter essa vantagem. Opa. Então, vamos lá. Antes de dar essa informação, posso te dar uma outra em primeira mão? Pode. Deve. No domingo, fizemos nosso vestibular tanto para o curso de enfermagem como fonoaudiologia. Tivemos uma resposta muito positiva. E agora, a questão de meia horinha, no site da faculdade saíram os resultados do vestibular. É mesmo? Sim. Esse é o vestibular de final de ano. Que fizemos no domingo. Legal. Agora, em fevereiro, nós teremos o início das inscrições para o dia 27 de janeiro. A prova será dia 9 de fevereiro, lá na sede, lá na Faculdade Venceslau Braz mesmo. Então, peraí, vamos falar agora para quem fez o processo, o vestibular de final de ano e quer saber o resultado está aonde? Procurem a Valéria, do setor de marketing, lá no site da Faculdade Venceslau Braz. A gente já está divulgando os aprovados para estarem conosco a partir de março de 2025. Bom, esse já está morta a galinha. Sim. É o vestibular de final de ano. Sim.
Bom, parabéns a você que passou, né? Parabéns às famílias. E no vestibular de verão, o curso de fono também está lá. Sim, fonoaudiologia e enfermagem. Faremos mais um processo seletivo. E não esqueçam que, com o resultado do Enem, também será possível a inscrição nos cursos da Faculdade Venceslau Braz. Pode usar a nota de Enem? Sim, com certeza. Maravilha. A de que ano? Você sabe que o resultado do Enem, ele é possível ser usado pelos os 2 últimos anos. 2 últimos anos. Então geralmente beleza. O aluno, o futuro profissional, vai usar a melhor nota dele, né? Seja 2024 ou 23, né? Se não for pelo Enem, qual é o outro critério? É prova? Prova. Como é que é? Prova de fonoaudiologia, por exemplo? Não. É feita uma prova de redação com o futuro aluno, né? Ou por transferência entre uma instituição e outra. Essa prova, ela é presencial? Presencial. Então, você tem algum WhatsApp de contato? Lá da Valéria, eu vou pegar minha colinha, pessoal. Por favor. Eu peço desculpas, mas como eu não sou da cidade, para não correr o erro... Não é por enquanto. Exato. Para não correr o risco de dar informação errada para vocês. Então, vamos lá. Por favor. Vocês procurem, por favor, a Valéria... No telefone 35 é o nosso DDD 99754 1741. 1741. Posso repetir, Otávio? Deve, por favor. Então vamos lá. DDD é 35 99754 1741. Maravilha. Ô, Georgiane, muito obrigado. Entrevista muito legal, muito útil para quem tem criança, quem tem filho pequeno, sobrinho pequeno, neto pequeno, essas coisas, tudo pequeno. E fica ligado nessas advertências que a professora Georgiane colocou aqui, que são muito importantes para o desenvolvimento da sua criança. Já mandaram aqui, coitados antigos que não tinham nada disso. É verdade. A criança, o pessoal de idade sofreu. Georgiane, valeu demais, muito obrigado, até breve. Até mais, eu agradeço a todos vocês, ao Otávio pelo convite e a todos que estão nos ouvindo agora. Um abraço. Conversei aqui com a professora Georgiane Depentor, que é a coordenadora do curso de fonoaudiologia da Faculdade Venceslau Braz, participando do nosso programa nas ondas da Panorama.